Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para a nossa continuidade de estudos, vamos para mais uma aula sobre células eletroquímicas, também conhecidas por você como pilhas, pilha ou célula eletroquímica, tá? Hoje falaremos um pouquinho sobre potenciais padrão para uma célula eletroquímica, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre cálculo de DDP para pilhas e células eletroquímicas. Então, primeiro vamos definir o que é um estado padrão. Vamos lembrar que toda vez que a gente vai medir alguma coisa, toda medida é comparativa e o processo de comparação tem que ter um norte, um referencial. E o que a gente chama de condições ou estado padrão. Tá? Então, o estado padrão de uma célula eletroquímica, o potencial é relativo ao eletrodo de hidrogênio. Ou seja, um eletrodo de gás hidrogênio em um meio ácido, que é o íon hidrogênio, já que eu preciso de um meio condutor de corrente elétrica para que eu tenha o funcionamento de uma pilha, ok? Então, nesse caso, eu teria um potencial padrão de redução de 0,0 volts, ok? E o padrão potencial de oxidação também, como eu inverto a equação, né, será de 0,0 volts. Qual outra condição para que eu tenha estado padrão, além de calcular o potencial relativo ao eletrodo de hidrogênio? É utilizar uma solução de concentração iônica, 1 mol por litro. Então a solução tem que ter uma concentração de íons de 1 mol por litro e deve estar a temperatura e pressão ambiente. Esta é a condição para que eu meça os potenciais padrão para um determinado eletrodo, para um determinado metal ou não metal, ok? Então vou dar um exemplo de questão e de resolução, lembrando que a gente vai falar sobre pilha, né? E que o examinador vai pedir que você determine as características de uma pilha e vai te dar algumas informações. Quais são as informações que ele vai te dar? O que a gente chama de potenciais de eletrodo. Por exemplo, zinco 2+, ganhando 2 elétrons, formando zinco, potencial padrão de redução de menos 0,76 volts. Lembramos que o sinal do potencial, ele exprime a espontaneidade, a tendência de um processo ocorrer. Então, eu diria que a redução do zinco tem um potencial negativo, ou seja, tem uma tendência negativa a ocorrer, o que indica que, relativamente ao eletrodo de gás hidrogênio, relativamente ao elemento hidrogênio, o zinco não teria uma tendência à redução. E se a redução do zinco em relação ao hidrogênio não é espontânea, o que seria espontâneo? Muito bem, sua oxidação, a reação oposta. Aí eu tenho aqui, para o eletrodo de cobre, a mesma ideia. Cobre 2+ aquoso, mais 2 elétrons formando cobre neutro sólido, potencial padrão de redução de 0,34 volts positivo. O que indica que o cobre, em relação ao meio ácido, teria potencial de redução positivo, ou seja, teria uma reação de redução espontânea, ok? Então, o examinador vai me fornecer normalmente isso aqui. Segundo as regras da IUPAC, devem ser fornecidos os potenciais padrão de redução dos elementos. Só que eu não posso ter uma pilha, uma célula eletroquímica constituída de duas reduções. Eu não posso ter uma pilha formada por dois processos onde ambos os elementos ganham elétrons. Se alguém ganha elétrons, alguém perde elétrons. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é onde estão os elétrons na minha equação. Se nas duas equações os elétrons estiverem do mesmo lado e ele quiser uma pilha, eu terei que inverter uma das duas equações. Aí a ideia é, qual das equações eu vou inverter? A menos espontânea. Como é que eu sei a menos espontânea? A de menor potencial. Então, no caso aqui, a de menor potencial é a equação do zinco. Então, eu vou ter que inverter a equação do zinco. Tá? Então, vou inverter a equação de menor potencial.
Inverter a equação é pegar o que é produto e escrever como reagente. Pegar o que é reagente e escrever como produto. Inverteu a equação, inverte o sinal do potencial. Se da maneira como ela estava escrita, ela tinha um potencial negativo, ou seja, ela era não espontânea, a reação inversa é espontânea. Se antes eu tinha elétrons no reagente, eu tinha uma redução. Agora eu tenho elétrons no produto, eu tenho uma oxidação. O inverso da redução é a oxidação. Ok? Como eu inverti a do zinco, agora eu tenho a oxidação do zinco, eu não vou inverter a do cobre, eu vou conservar a do cobre, que é a minha reação de redução. Ok? Somando as equações para obter a equação global, eu poderei cortar os elétrons do produto com os elétrons do reagente. E escrever o que sobrou. Zinco sólido no reagente e cobre 2+ aquoso no reagente. Zinco 2+ aquoso no produto, cobre sólido no produto. É muito comum questões de pilha, onde o cara pede o que está acontecendo com cada uma das partes da minha pilha. E a estrutura, eu demonstrei para você o funcionamento da estrutura num vídeo que está aqui no meu canal. Então, se você quiser, dá uma assistida lá no vídeo sobre células eletroquímicas, sobre pilhas, que tem todo o detalhamento estrutural do funcionamento de uma pilha. Aqui, como eu tenho a equação global do meu processo, eu poderia saber, por exemplo, que o zinco sólido, ou seja, a placa de zinco, irá diminuir de quantidade, diminuir de massa com o passar do tempo. Como é que você sabe disso? Porque o zinco é um reagente e os reagentes são consumidos durante o processo. Então, a quantidade em massa de zinco sólido da placa de zinco vai diminuir. A quantidade de íons cobre 2+ na minha solução vai diminuir. Em compensação, em contrapartida, a quantidade de zinco 2+, ou seja, a solução de íon zinco vai aumentar de concentração, porque ele está no produto, ele vai ser produzido. A placa de cobre, o eletrodo de cobre sólido, vai aumentar de massa, vai aumentar a quantidade de cobre, vai aumentar, ok? Como eu somei as equações para obter a equação global, se eu somar o potencial de oxidação, a tendência a perder elétrons, com o potencial de redução, a tendência a ganhar elétrons, eu vou ter a DDP da minha pilha. Posso chamar essa diferença de potencial de variação de potencial, variação de voltagem, diferença de potencial ou força eletromotriz. Tudo a mesma coisa, ok? Deu a soma aqui 1,10 volts. Lembre-se que, caso a questão esteja falando sobre pilha, pilha é um processo obrigatoriamente espontâneo. E se é um processo obrigatoriamente espontâneo, tem que ter DDP positivo. Ok? Espero que você esteja curtindo o vídeo, que você esteja aprendendo bastante sobre pilhas. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Não esqueça de curtir o canal, divulgar o vídeo e o canal junto aos seus amigos, tá? Para que ele possa levar o conhecimento a mais pessoas. E vamos continuar o nosso estudo. Temos então que o zinco sofreu oxidação. A oxidação ocorre sempre no ânodo. O ânodo é o polo negativo da pilha. Os elétrons estão saindo, estão sendo expulsos desse lado, porque esse lado é o polo negativo. Elétron negativo, polo negativo, os iguais se repelem, ele está lançando o elétron para longe dele. Já o cobre está sofrendo redução, né? Lembre-se que elétron no reagente é redução, que a redução ocorre no cátodo, sempre no cátodo, e o cátodo é o polo positivo do sistema. Muito bem, vamos então para o nosso segundo exemplo de pilha, né? Vamos fazer um novo exemplo aí, um pouco mais abrangente para a gente entender o processo.
tá? Então, como dito, o examinador vai me fornecer o potencial padrão de redução. Aqui no caso, potencial padrão de redução do íon ferroso, do íon ferro 2, menos 0,44. E vou fornecer para você também o potencial padrão de redução do alumínio. Alumínio 3+, 3 elétrons, potencial padrão de menos 1,66. Perceba aqui nesse caso que os dois potenciais são negativos, ou seja, relativamente ao eletrodo de hidrogênio, as duas reações são não espontâneas, ok? Mas uma delas é ainda mais não espontânea, né? Que é a de menor potencial. Como você sabe, menos 1,66 é menor do que menos 0,44. Então, o alumínio tem uma reação menos espontânea de redução, menos espontânea do que o ferro. Então, vou ter que inverter a equação do alumínio, caso eu queira caracterizar uma pilha. Ok? Bem claro isso. Então, eu vou ter produto primeiro, alumínio, formando reagentes, Al3+, e 3 elétrons. Ok? Como eu inverti a equação, eu vou inverter o sinal do potencial. Se desta maneira, na forma de redução, o processo é não espontâneo, na forma de oxidação ele passa a ser espontâneo. Elétron no produto, oxidação. O que você pode verificar pela posição do elétron que está no produto ou pela mudança de NOx. O alumínio aqui é 0, aqui é mais 3. O NOx está aumentando, é oxidação. Ocorre no ânodo, que é o polo negativo, porque nós temos uma pilha. Como eu inverti a equação do alumínio, eu não vou mexer na equação do ferro. Vou só copiar a equação do ferro. O ferro terá elétrons no reagente, o que indica uma redução, que também pode ser visualizada pela variação de NOx. Era 2 no reagente, passou para 0 no produto. Reduziu. Redução é no cátodo. O cátodo é o polo positivo. Feitas as equações, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho uma reação de oxidação e uma reação de redução, mas eu ainda não tenho uma pilha. Por que não? Porque uma pilha é um gerador de corrente contínua. Se a corrente é contínua, todos os elétrons que saem de um polo têm que entrar no outro polo. E isso não está ocorrendo. Eu tenho 3 elétrons aqui no produto e 2 elétrons aqui no reagente. Então eu preciso equilibrar os elétrons, igualar o número de elétrons nas duas equações. Como é que eu faço isso? Multiplicando invertido. Vou pegar o 2 daqui e vou multiplicar na equação de cima. Vou pegar o 3 daqui e vou multiplicar na equação de baixo. Só a equação. O potencial não. Potencial é uma grandeza extensiva. Mas não é uma grandeza extensiva, é uma grandeza intensiva. Ela não depende da massa da substância, não depende do número de partículas da substância. Então ela não é extensiva, ela é intensiva. Ok? Então, multiplicando a primeira equação por 2, eu tenho 1 alumínio vezes 2, 2 alumínios, 1 Al3+ vezes 2, 2 Al3+, 3 elétrons vezes 2, 6 elétrons. Não multiplique o potencial, ok? 1 ferro 2+ vezes 3 dá 3 ferros 2+, 2 elétrons vezes 3 dá 6 elétrons, 1 ferro sólido vezes 3 dá 3 ferros sólidos. Agora que eu já equilibrei todo o processo, eu posso somar as equações e com isso eu vou eliminar os elétrons da reação. Ok? Nem vou cortar agora, mas você poderia cortar os elétrons, porque como eu produzi 6 e eu consumi 6, está equilibrado. Ok? Então eu vou ter 2Al neutro, 3Fe2+. Elétron eu não vou colocar porque eles se cancelam. Ok? Vou produzir 2Al3+ e 3Fe0. Para obter a equação global, que me diz que o alumínio é o polo negativo e o ferro é o polo positivo, eu somei uma oxidação e uma redução. Para obter
a variação de potencial, eu vou somar os potenciais. Então eu vou ter variação de potencial, variação de voltagem, diferença de potencial, ou força eletromotriz, tudo a mesma coisa, né? Tudo isso aqui é a mesma coisa. Somando 1,66 positivo com menos 0,44 negativo aí, vai dar 1,22 volts. Ok? Espero que você tenha curtido bastante essa aula, tenha entendido bastante. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Não esqueça de acionar o sininho das notificações para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Grande abraço para vocês e bom estudo!